Anteriormente em It, Bem-vindos a Derry, a gente vê que o nosso grupo de crianças mais amado do mundo conseguiu tirar uma foto do Pennywise, uma foto de alguns fantasmas e tudo, e decidiram que essas provas iam ser o suficiente para libertar o pai da Ronnie, que tá na cadeia. E aí, né, que o Rich, o filho do Leroy, a Ronnie e a Lily vão bater na cadeia, e o episódio 4 já começa assim. Eles chegam lá na delegacia, entregam as fotos pra polícia. É claro que a polícia não enxerga absolutamente nada. Acontece que o xerife e os outros funcionários lá começam até a brincar com as crianças, falando que isso aí é besteira, isso aí é balela. Eles se irritam, né? Mais uma vez a gente vê uma ameaça do xerife direcionada a Lily: ó, fica quietinha aí, se tu não ficar quietinha, tu vai acabar voltando pro teu manicômio lá que tu tava preso. Então a série meio que já mais uma vez resolve os pormenores que a gente descobriu no episódio anterior de forma rápida. Resolveu, papum, beleza, acabou, eles não conseguiram. Simples assim. Só que isso do xerife e os outros funcionários da delegacia não verem as fotos, meio que atiçou a curiosidade das crianças, né? Elas vão bater lá na escola, e aí quando elas chegam na escola, elas conversam um pouco sobre isso. O que aconteceu? Por que a gente não vê? E aí eles levantam a teoria de que talvez o Pennywise seja igual ali um vampiro, não dê pra tirar foto, talvez não tenha reflexo, não sei, alguma coisa do tipo. A gente já sabe qual é o caos em si, mas as crianças não. Depois de debater, eles chegam à conclusão de que a Lily pode conversar com algum adulto, né, pra tentar descobrir. Eles acham que ela poderia conversar com a mãe dela, porém, a mãe dela não sabe de muita coisa, ele evita conversar sobre esses assuntos. Então talvez o mais fácil seria conversar com a moça lá do sanatório, que é amigo da Lily. E aí ela vai conversar com essa moça. E chegando lá pra conversar com ela, né, eles acabam debatendo um pouco, falando, e ela diz um pouco sobre o que aconteceu em Derry, né, que as crianças costumam sumir. Aconteceu isso nos anos 30 também, na Grande Depressão. Ela aparentemente parece saber bastante de coisas, né? Certamente que sim. Agora o momento teoria, né? A teoria da internet, na boca pequena, lá no Twitter, até no YouTube mesmo, é que essa moça, ela é aquela palhacinha que apareceu no episódio 2, se não me falem a memória. Ou episódio 3, eu tô ficando confuso caso ele não tenha. Essa palhacinha aí seria a filha do Pennywise original. E aí ela meio que sabe mais ou menos o que aconteceu, né? Ela sempre fala: ah, meu pai dizia isso, ah, meu pai dizia aquilo. Então pode ser que ela seja a filha do Pennywise original. Pra quem não sabe, né, o Pennywise tomou a forma do Pennywise original pra poder se aproximar mais das crianças e aí conseguir se alimentar delas, que é o que ele fala. Enfim, ela incentiva a Lily a ir atrás da coisa, o que também é muito suspeito mesmo, né? No Instagram e outras redes sociais, a atriz que deu vida à palhacinha lá, né, já até comentou mais sobre essa teoria. Será mesmo que é isso, é verdade? Será que isso vai acontecer? Quando o ator começa a fazer isso é porque é verdade. Então a gente já pode ir se preparando, porque talvez seja um spoilerzinho da temporada, que a palhacinha lá realmente é essa mulher. Ou algo do tipo, alguma coisa que envolva isso. Enquanto isso, a Charlotte, ela fez algumas compras, né, lá na casa da Rose, no local que ela vende algumas coisas. A Rose, que é a nativa americana lá, que era amiga do Coronel Shaw, do Major Shaw. E aí ela recebe a Rose em casa, junto com o sobrinho dela, porque a Rose tá ajudando ela a fazer umas mudanças, né, colocar as coisas em casa. E a Charlotte dá uma sentada lá e vai conversar com ela, vai falar: ó, o seguinte, o clima aqui em Derry é uma merda, né, o pessoal é meio racista, parece que o pessoal não se importa muito com as crianças desaparecendo, com as crianças apanhando, parece que ninguém liga pra isso, né, uma cidade meio, eu não sei. E aí a Rose deixa no ar, né, que ó, é o seguinte, Derry é meio estranha, essa época do ano, talvez seja melhor você manter as pessoas que você ama próximas mesmo, entendeu? Ali cria-se meio que uma conexão. A verdade é que a Rose foi lá só porque ela sabe que o Hemlock é um major, que é o marido da Charlotte, né, então ir lá talvez seria uma ponte legal pra ver se a Charlotte sabia alguma coisa, mas a gente sabe que o Hemlock não conta nada pra Charlotte. Conta nada do trabalho, nada. Enfim, a verdade é que essa comunicação atiça alguma coisa na Charlotte, né? Ela parece ter esse ímpeto de tentar ver o que é injusto e não ficar quieta. Ela vai pra cima com tudo e vai tentar resolver, e essa é a personalidade que ela tem. Enquanto o Leroy aparentemente é melhor pra seguir ordens. Afinal de contas, ele é do exército, né? Então ele prefere seguir as ordens que são impostas pra ele, e ele não gosta de fazer mais do que necessário, ele não gosta de ser esse ativista, entendeu? Incansável, ele não gosta de ir direto pro conflito. E isso acaba gerando umas desavenças entre eles, mas é pra mais tarde. Ainda na casa dos Hemlock, né, a Charlotte encontra as fotos que o seu filho Will, ele tirou lá dos fantasmas, das coisas, mas são só fotos avulsas pra ela também, né? E aí ela dá uma confrontadazinha nele, né? Filho, que essas fotos são? Eu achei na tua armário, o que tá acontecendo? E aí o Will conta tudo pra ela o que aconteceu.
Aparentemente ele não contou sobre os fantasmas, só contou que foi perseguido e tal e tudo. Começou a chorar. E aí isso é meio que um gatilho, né? A Charlotte fica, pô, meu filho tá mal. E aí é mais uma coisa que parece que incita ela a ir atrás de resolver essas paradas. Por quê? Porque o Will fala que é amigo da Ronnie. E a Ronnie, né, é a moça que tem o pai que foi preso injustamente. A gente até vê isso logo no começo, porque a Charlotte tá lendo uma matéria sobre isso, que as pessoas fazem questão de estampar lá no jornal, que é homem negro é preso por ter feito isso. É esse teor racial que a série tenta passar, né? Que inclusive pra mim tá passando muito bem, tá? Eu tô gostando dessa questão aí, entendeu? A gente fica puto com a galera realmente, aí a gente vê que tem muitos racistas em dela. Beleza, depois de contar tudo, a Charlotte fala, ó, seguinte, fala nada pro teu pai, eu não vou falar nada pro teu pai, a gente vai jantar e esquece isso aí que eu vou tentar resolver essa parada. Eles têm um jantar ali, né, os três juntos, e aí, beleza, conversa vai, conversa vem, no final das contas o Will vai pra quarto tomar uma comidinha, e aí ela fala, ó, Leroy, vai dar uma voltinha com o Will, vai fazer uma pescaria algum no final de semana pra ver se ele distrai um pouco a cabeça, ele tá precisando e tal, e tudo, e ele, tá bom, vamos, vou fazer isso aí. Aí ele vai sair no final de semana. Só que aí no final de semana do Will, que ele vai fazer isso, acontece um acidente com ele, né? Ele tá pescando com o pai dele, aí o Leroy vai capar o gato pra poder deixar o Will dando uma pescadinha sozinho, enquanto ele vai buscar mais iscas. E aí, quando ele vai buscar mais iscas, o Pennywise aparece, puxa o Will pra dentro da água e começa a puxar e tentar afogar ele. E aí fala assim, ó, você vai queimar, meu amigo, você vai queimar. Não é o flutuar, é o queimar, ele fala. Você vai queimar. E aí o menino fica muito assustado e tal, o Leroy sente que tem alguma coisa errada, corre, vai lá, pega, salva ele, né? E aí não acredita em nada do que o Will fala na questão de ser algo sobrenatural, né? Ele fica assim, como assim? Você me viu lá? Porque o Pennywise assume a forma do próprio pai dele, só que queimado, né? Ele fala, você me viu lá? Isso aí não pode. Tanto é que o Leroy não acredita nisso, que seria uma coisa sobrenatural, a ponto que ele vai atrás do Dick Halloran pra tentar entender o que tá acontecendo, ver se o Dick Halloran sabe de alguma coisa, se é alguma coisa, alguma máquina do exército que mexe com a mente das pessoas, com medo, não sei. E o Dick Halloran fala, ó, eu não sei de nada, cara, eu não sei de nada, só toma cuidado, porque pelo que eu tô vendo a merda tá grande aqui dela. E aí fica por isso mesmo, no sentido de que eles ainda não entendem o que tá acontecendo, né? Óbvio que é outro ponto curioso, que talvez alguém vai comentar aqui embaixo, que é o fato de que Pennywise praticamente fazer uma previsão pro coitado do Will, né? Afinal de contas, o Will, ele é o pai do Mike Hanlon, filme de 2017. E aí ele realmente morre queimado num incêndio dentro da própria casa dele. Isso é o Blacksput, pra quem não entendeu ainda, né? Vai ser lá aí onde o Dick e a pataquada dele lá, os caras, né? Foram pra lá porque o Major deu um espaço lá pra eles poderem ficar. Afinal de contas, se você não entendeu ainda mais uma vez, o pessoal lá ainda é tão filho da puta que os soldados negros não conseguem beber livremente em alguns espaços da cidade. Então eles conseguiram fazer o lugar deles lá e eles estão ajeitando. E aí vai ser uma grande casa de shows ali, né, para as pessoas negras da cidade. Então o Blacksput está sendo construído ali, né? É lá, inclusive, que o Dick Halloran começa a cozinhar, gosta, se aprecia pela coisa, faz uns pratos legais. E depois ele vai bater lá no hotel do filme O Iluminado. Porque, pra quem não entendeu, é o Dick Halloran lá no Iluminado. Já falei isso, todo vídeo eu falo isso. Beleza, né? O Will fala pras crianças, os amigos dele, o que aconteceu. E aí a Lily fala, rapaz, tá uma merda, né? A Lily arranja aí uns comprimidos e dá pra eles e fala assim, ó, é o seguinte, minha mãe toma esses comprimidos pra ela se acalmar, entendeu? Então, talvez a coisa se alimente disso, como você tá dizendo, porque o Will tem essa conclusão, né? Ele fala, ó, eu acho que a coisa poderia ter me matado a hora que queria lá. Mas ela não me matou, ela queria me deixar com medo, entendeu? É como se os meus hormônios de adrenalina fossem liberados, adrenalina, noradrenalina ali, essas paradas no meu corpo. E aí alguns predadores gostam disso na hora de consumir a carne, talvez seja isso que ele queira e tal. Excelente teoria para um moleque de só 12 anos, viu? Eu não conseguia nem pronunciar a palavra adrenalina quando eu tinha 12 anos e o cara conseguiu. Eles ficam esses comprimidos aí, e aí o que acontece? Eles estão no meio de uma aula, né, novamente. A gente tem alguns segmentos sobre aulas, e um dos segmentos sobre eles na aula a gente vê essa questão de que o medo da bomba atômica de novo, o medo das pessoas explodirem lá e tal. Aí tem um treinamento do que as crianças devem fazer, que é ficar agachadas ali embaixo da mesa para poder meio que se proteger caso a bomba atômica exploda e tal. Não quero parecer chato, mas eu quero deixar bem claro que isso não vai funcionar. Beleza, aí em um desses momentos eles estão na aula, estão vendo ali sobre um caracol, né, que parece que entra um parasita dentro do olho desse caracol, é o caramujo, aí o olho dele salta para fora para os pássaros virem comerem, um negócio absurdo. E aí o que acontece? Nesse momento a gente vê que
a Marge tá atrás da Lily. Marge, não é quem é essa Marge? Essa Marge era uma amiga da Lily. Só que aí depois que a Lily meio que começou a enlouquecer, né? A Marge começou a dar um chega pra lá pra ela. E aí começou a dar com as meninas populares. Porém, com as meninas populares, as meninas populares só que fica tirando onda com a Marge. Ela tá ali meio que pra tentar pegar o resquício de ser popular, entendeu? Tentar ficar ali na sombra das meninas. E aí a Marge falou, Lily, eu queria voltar a ser tua amiga. Bora comer junto, eu sei que você tá saindo com os meninos lá, vamos almoçar juntos hoje, né? Vamos ficar juntos um pouquinho aqui e tal. Tudo, e a gente fica, ih, caramba, que bonito, ela tá querendo recuperar a amizade, né, e tal. Não, ela não tá. Ela tá tentando dar um golpe na Lily, porque, na verdade, tudo isso é um plano das garotinhas populares lá, pra tentar fazer a Lily ser humilhada. Porra, velho, a Lily já não sofre bastante nesse caramba. A Lily e a Ronnie, nossa senhora, meu amigo. Enfim, né, a Lily aceita, vão almoçar juntas, vão conversando, chega um cara popular, dá em cima da Lily, né, porque o plano é esse cara popular dar uma humilhada dela quando ela for atrás dele pra falar com ele. Aí a Marge fica fazendo na cabeça dela, não, vai falar com ela, vai lá no banheiro, então, né, se ajeita isso aqui, quando você voltar você fala com ela. Aí ele vai no banheiro, a Marge vai junto no banheiro. Chegando lá no banheiro, a Marge começa a chorar, fica pensando, não, vou falar a verdade pra Lily, eu vou falar. E quando a Marge pensa em falar a verdade pra Lily, os olhos da Marge começam a saltar da cara num CGI horrível de cachorro. Não consegue, né? Tá bom, eu vou tentar evitar não falar tão mal do CGI da série e nem das coisas que o Andy Muschietti tá fazendo referente a CGI, porque eu falo muito mal do CGI da série. E eu acredito que está ficando chato. E aí os olhos da Marge começam a aumentar, né? Tá quase saltando da cara, quebra o óculos. É uma cenazinha agonizante, uma cenazinha agonizante. Apesar do CGI ser um pouco... Acabei de falar que eu não ia falar do CGI. Cai algumas vezes no estranhamento, mas passa. E aí a Lily tá dentro do banheiro, ela tá meio desesperada, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo. Ela lembra, putz, o comprimido. Aí fala, ô Marge, não surta não, se acalma, eu vou te ajudar. É só uma ilusão, né, e tal. A Marge sai correndo doida. E aí a Lily acaba derrubando o comprimido dentro da privada, tenta pegar o comprimido. Eu vou te falar que como a direção inteira, a cena é boa. A direção ali consegue passar a atenção, a urgência, as coisas, e a gente fica, caramba, vai, resolve. E aí a Lily vai, corre e tenta salvar a Marge fica desesperada, cara. Ela tenta serrar o próprio olho dentro de uma máquina, põe os olhos em cima da mesa, tenta serrar ali com a máquina. É desesperador, é legal, a cena é boa. E aí a Lily chega lá e fala, não faz isso. Parece que ela consegue serrar um nos olhos, né, também. Ela pega outra chave de fenda pra tentar tirar ali e se machuca. A Lily toma a chave de fenda dela. Eu acho que de algum momento a Lily dá o comprimido pra ela, eu não percebi na hora. Mas aí ela volta ao normal. E aí quando ela volta ao normal, a escola inteira chega lá e vê a Lily com a chave de fenda segurando e a menina toda ensanguentada, a amiga dela, a Marge, que ela tira no beiro juntas. A coitada da Lily agora provavelmente vai ter problemas e finalmente ela realmente vai ser internada de verdade nesse sanatório aí. Porque o que a série ensaia que vai fazer isso não é normal. Toda hora alguém fala isso, alguém fala que ela é louca e tal. Ela já foi no sanatório e já voltou num outro episódio, porque não ficou nem 2 horas lá. Então a série dá ensaiada nisso, acho que finalmente a gente vai ver ela surtando lá no sanatório. Pra finalizar, a gente vê o Leroy indo tirar satisfação lá com o Major Shaw, né, por causa do ataque do filho dele, fala, ó, tem alguma cor nessa merda dessa cidade, e eu queria entender por que essa criatura tá atrás da gente, entendeu? O que acontece? Na noite anterior também, depois do ataque, o menino lá, o filho dele, tá no quarto, e aí ele vai dar uma olhadazinha com binóculos e ele vê a figura do palhaço lá, parado, na frente da casa deles. E aí o Leroy sai, fica puto, né, e tal, e aí ele acha, o Leroy, né, que tudo isso é apenas pessoas que estão vigiando a casa dele, porque a Charlotte tá causando confusões, a Charlotte tá tentando ajudar o pai da Ronnie que foi preso, a Charlotte tá fazendo ligações com algumas pessoas que é do sul lá dos Estados Unidos, pessoas que são dentro do movimento afro, que tentam impedir essas prisões que simplesmente acontecem por causa da cor da pele da pessoa. Não, o cara é negro, tem que ser ele o criminoso e vai ser isso. E nesse meio tempo a gente descobre também que o pai da Ronnie não falou onde estava, porque ele simplesmente é um comedor de casada, ele estava comendo uma casada branca, meu amigo. Então o fumo ia ser grande pro rabo dele. Mas você sabe que eu sou foda na cama, por isso que me ama. Ele preferiu ficar calado e ser preso, afinal de contas, se ele falasse tudo isso aí, parece que ia dar uma merda monstro e tal. Afinal de contas, eu fiquei pensando quem é essa mulher, não sei se vai ser importante pra série. A mulher lá que ele tá coxando, né, que era casado. O Leroy acaba achando que é alguém que tá espionando eles, porque a Charlotte tá indo atrás dessas coisas, tentando resolver as paradas e tentando dar uma de heroína, né. Tá batendo de frente com o delegado da cidade, com o promotor, essas coisas.
E aí, no final das contas, ele olha e vê que tem um balãozinho lá em cima da árvore. Ele percebe, puta que pariu, tem coisa errada. Tem coisa errada porque ele já tinha visto esse balão outras vezes quando o filho dele foi atacado. Então ele percebeu que pode ser a criatura. E ele vai bater lá no Major Chão para poder tirar satisfação. O Major Chão fala, ó, seguinte, a gente conseguiu um nativo ali, né, um nativo americano. A gente prendeu ele entrou aqui, a gente prendeu, agora a gente vai interrogar ele, entendeu? Pra tentar entender o que tá acontecendo. Ele vai lá, conversam, né? Eles conversam, e aí o cara dá uma cuspida na cara do Dick Hallorann, é o Dick que tá interrogando ela, o Dick fala, ó, seguinte, eu não queria fazer isso, mas eu vou ter que fazer. E aí, meu amigo, o Dick bota o dedo aqui assim, desse jeito e começa. Jean Grey. Inclusive a cena é muito bem dirigida, o cara começa a se tremer e tal, a gente sente uma angústia, né? E aí o que acontece? A câmera dá uma brincada em volta, a cena é bacana mesmo, o Andy Muschietti, ele sabe dirigir essas cenas com pessoas humanas. E aí o moleque conta tudo, aí ele conta tudo, né? Ó, a coisa veio do espaço, a coisa chegou aqui na Terra, ela veio dentro de uma rocha, que era a prisão dela, a rocha se partiu, as luzes saíram, ele ficou preso dentro da floresta, porque não sabia como andar muito, né? Afinal ele não conseguia se alimentar, ficou preso por eras, até que os homens começaram a aparecer, ela começou a se alimentar de um, de outro, por conta do medo. E aí a gente ali da nossa tribo nativa conseguiu manter eles afastados por um tempo. Só que aí o homem branco chegou, começou a fazer baderna, começou a bagunçar as coisas, o Pennywise lá começou a se alimentar, né, a criatura, do medo dessas pessoas, começou a ficar mais forte, começou a querer sair dos lugares. E aí o que acontece? Durante todo esse percurso, né, o chefe lá dos indígenas, eles conseguiram pegar um pedaço do meteorito, e esse pedaço afastava o Pennywise, né. E aí uma das crianças da comunidade queria pegar mais desses pedaços para cada um poder se defender e tal, e aí foi numa missão para tentar pegar esse meteorito, mas não deu certo, muitas pessoas morreram, a mãe dela morreu, e aí ela ficou só com um pedaço de meteorito. No final das contas, todas essas crianças aí se reuniram, pegaram vários pedaços de meteorito, plantaram, né, em torno ali de toda aquela floresta, que mais tarde se tornou Derry, e isso fez com que a criatura ficasse presa somente naquele local. E aí ele termina perguntando, né, ok, mas onde é que tá essas coisas aí? Onde é que a gente pode pegar esses fragmentos para tentar pegar o bicho lá? E aí ele mostra, né, que é na casa abandonada que tá idêntica aos filmes. Parabéns, Andy Muschietti. É fácil, né? Foi o cara que dirigiu o filme, então, Gostei muito desse episódio, é bem superior ali ao terceiro, né? Eu entendo muito de alguns pontos negativos que algumas pessoas pontuaram, que eu também não gosto. Por exemplo, a discussão que a Charlotte tem com o Henlon lá, né? É muito superficial, entendeu? Eles discutem aqui rapidamente, não dura 2, 3 minutos, já saem, já se apartam, já se separam. Então, assim, parece muito que a série ensaia que vai fazer algumas coisas e acaba não fazendo, né? A série parece que vai ficar trabalhando nesse medo aí das pessoas, da bomba atômica, do medo social, essas coisas. A gente viu já em alguns materiais promocionais que chega um grande nevoeiro na cidade de Derry, um monte de adulto tá encantado ali, só alguns não conseguem ficar daquele jeito, né, conseguem ver o Pennywise, e aí a gente imagina mais ou menos que o Pennywise vai fazer algumas jogadas gigantescas, a série vai terminar muito no mais e maior, pra tentar encobrir alguns erros que pra mim são claramente o CGI, alguns aspectos da narrativa, né, que a série parece que tá cozinhando pra não ir muito pra frente. Ah, mas ele tá mostrando um pouco do passado do Pennywise, mas isso e aquilo. Assim, eu entendo que ele tá mostrando algumas coisas do tipo, mas a forma que está sendo feita parece muito que é pra tapar um buraco da narrativa, entendeu? Porque ele sabe como a história tem que terminar, e aí eles estão dando uma enroladinha pra cozinhar isso. Apesar de prometerem que esse episódio 5 aí vai aparecer o Pennywise, vai aparecer tudo. Duvidar vai aparecer até o Maturinha, a tartaruga lá gigante lá. De forma geral é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta aqui embaixo o que você tá achando da série. Obrigado de verdade a todos os novos seguidores que apareceram depois do último vídeo aí. E estão seguindo, estão curtindo, estão comentando. Se vocês quiserem conversar mais sobre a série, pode comentar aí embaixo, tá? Então é isso. Tchau, tchau e valeu.